Numa live na internet, tá imune, que você está sendo assistido só pelos seus apoiadores, você está muito enganado, viu? Esse caso aconteceu e eu já contei aqui para vocês hoje, mas o responsável pela matéria é quem vai contar para vocês. Paulo Capelli está aqui no estúdio comigo. Capelli, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Uma live feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ontem foi usada pelo Supremo Tribunal Federal para intimá-lo hoje na UTI do Hospital DF-Star. Pois é, o Supremo não estava intimando Bolsonaro, que agora é réu por tentativa de golpe de Estado em julgamento que corre no STF, porque o ex-presidente está internado após uma cirurgia delicada no abdômen por conta da facada, e o Supremo, então, estava esperando ele se recuperar. Só que mesmo da UTI, Bolsonaro participou de uma live com seus filhos e com apoiadores, e aí, a partir disso, o Supremo argumentou que ele estaria apto, então, a receber uma oficial de justiça essa que foi hoje ao DF-Star e conseguiu intimar Bolsonaro. Eu conversei com o ex-presidente por WhatsApp e ele me relatou o seguinte, que a oficial de justiça, segundo Bolsonaro, botou o pé na porta da UTI e assim conseguiu entrar no local e coletar a assinatura de Bolsonaro, não sem antes que houvesse momentos de muita tensão. Por quê? Porque Bolsonaro está na UTI, né? Ele está com pontos na barriga, ele está se recuperando, e aliados de Bolsonaro, quando viram a servidora do judiciário, falaram, peraí, ele não vai ter contato com a servidora, estando no estado de saúde no qual está. E aí a servidora do judiciário falou, olha, não, eu estou aqui para coletar a assinatura dele, para intimá-lo no processo, para que ele esteja ciente da citação e da intimação, e aí ela peitou esses aliados de Bolsonaro, entrou na UTI, e dessa forma conseguiu coletar a assinatura de Bolsonaro. Isso está gerando um debate bastante acalorado na internet. Aliados do ex-presidente veem a situação como um desrespeito e também como uma afronta ao estado de saúde de Bolsonaro, uma vez que a citação não é permitida, segundo o Código de Processo Penal, em casos em que há doença grave. Esse é o termo, doença grave. A gente lembra que Bolsonaro está se recuperando da cirurgia. Já o Supremo não viu que o quadro do Bolsonaro é de doença grave, uma vez que ele participou dessa live ontem e que, portanto, ele está apto, sim, segundo o STF, a assinar tanto a citação quanto a intimação para que sua defesa se manifeste no processo que corre no Supremo, no qual Bolsonaro é acusado de golpe de Estado. Quem sou eu para questionar o funcionamento de um hospital ou de uma UTI? Mas a ordem dos médicos do Hospital DF-Star não era que Bolsonaro não poderia receber nenhum tipo de visita? Essa é a ordem dos médicos do hospital que atendem Bolsonaro. Ocorre que o Supremo entendeu que, por Bolsonaro ter participado da live, ele poderia receber a visita dessa oficial de justiça. E esse ponto, Neila, foi muito bem lembrado por você. Por quê? Porque aliados de Bolsonaro, nos argumentos, na indignação que eles externam, eles citam que essa oficial de justiça poderia contaminar Bolsonaro, que está no leito do hospital, já que ninguém sabe se ela tomou cuidados de saúde e tudo mais. Ela, um detalhe chama atenção, a gente obteve fotos dela circulando pelo hospital enquanto ela ainda tentava chegar ao leito de Bolsonaro e ela estava usando uma máscara daquelas muito utilizadas no período de Covid-19 para evitar transmitir qualquer doença a quem quer que ela tivesse contato. Mas essa medida, sim, gerou bastante polêmica e bastante barulho nas redes sociais de ambos os lados. Muita gente argumentando que foi um abuso da justiça de ter intimado Bolsonaro sem que esperasse ele deixar a UTI, e muita gente também argumentando que a intimação não haveria óbice a que Bolsonaro assinasse o documento, uma vez que ele estava demonstrando participar de lives, concedendo entrevistas, e que, portanto, não haveria nenhum óbice para que ele assinasse os papéis. Precisava-se ser intimado nesse período específico, Capelli, você sabe me dizer? A intimação, segundo o Supremo, Bolsonaro era o único dos réus do chamado primeiro núcleo, desse inquérito que investiga e agora acusa pessoas de tentarem um golpe de Estado. Bolsonaro era a única pessoa que ainda não havia sido citada nem intimada, justamente por conta do estado de saúde. Então, o STF argumentou isso, falando, olha, só falta ele, então, agora que ele demonstrou estar melhor, porque participa das lives, vamos intimá-lo.
Já aliados de Bolsonaro argumentam o seguinte, que essa citação não faria nenhuma diferença se ocorresse agora ou daqui a alguns dias ou até mesmo daqui a uma semana, quando Bolsonaro deixasse a UTI e que, portanto, essa ida da oficial de justiça à unidade de tratamento intensiva foi desnecessária e, de certa forma, afrontosa à saúde do ex-presidente. E você sabe o teor específico dessa intimação, desse documento que Jair Bolsonaro teve que assinar? Sim, são dois documentos. Uma é a citação, né, dando ciência de que ele se tornou réu no Supremo Tribunal Federal por suposta tentativa de golpe de Estado, né? Essa é a acusação da Procuradoria-Geral da República a que Bolsonaro responderá, e a outra é a intimação para que sua defesa se manifeste nos autos no processo acerca agora de Bolsonaro ter se tornado réu, né? A gente lembra que ele era investigado, né? Passou aí mais de um ano sendo investigado nesse inquérito, né? Que já vinha desde o período de 8 de janeiro e até antes mesmo do 8 de janeiro, por conta, né, da culminância dos atos de depredação aos três poderes. E agora, né, há poucos dias, ele se tornou oficialmente réu. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia da PGR, aceitou as acusações feitas pela Polícia Federal e transformou Bolsonaro em réu. Então, hoje, portanto, ele assinou a citação, dando ciência de que sabe-se ser réu nesse processo do Supremo Tribunal Federal, e também a intimação para que sua defesa se manifeste quanto a esta questão. Capelli, para a gente terminar, o que sabíamos é que a única pessoa que visitava e que estava presente na UTI com o ex-presidente Jair Bolsonaro era Michele Bolsonaro, esposa dele. Agora, você sabe me dizer se ele já recebeu alguma outra visita, algum familiar, ou se manteve apenas na Michele? Ele já recebeu visita de familiares, como Flávio Bolsonaro, o filho dele, e também das netas de Bolsonaro, né, que são filhas do senador Flávio Bolsonaro. Recebeu também visita de alguns aliados políticos, como, por exemplo, o deputado federal Zucco, que é líder da oposição, também visitou Bolsonaro no hospital. Então, além de Michele Bolsonaro, ele tem recebido familiares e também lideranças do campo político que são mais próximas ao ex-presidente. Provavelmente o STF ficou sabendo do recebimento dessas lideranças no quarto de UTI e achou, então, no direito, além da live, de mandar aí a oficial de justiça para que ele assinasse esse documento. Pois é, e chama atenção a expressão que Bolsonaro usou, né? Que a oficial de justiça, é uma mulher, né? Estava ali cumprindo ordens e que ela teria botado o pé na porta, segundo Bolsonaro. Ou seja, tentaram barrá-la e ela foi ali e falou, não vou sair daqui sem assinatura. Houve momentos de tensão e Bolsonaro me relatou que só assinou o documento depois de 15 minutos de vai e vem daqueles momentos de tensão, que ela teria botado o pé na porta, entrado na UTI e aí conseguido, sim, fazer Bolsonaro assinar os documentos. Tá aí, momento complicado, difícil para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente, claro, segue acompanhando o estado de saúde dele, a evolução do estado de saúde de Jair Bolsonaro, que está internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília. Paulo Capelli, obrigada pela parceria aqui com a gente no Boletim Metrópolis. Eu que agradeço, sempre muito bacana participar. Só lembrando que há uma expectativa de que Bolsonaro deixe a UTI, não o hospital, mas a UTI, a Unidade de Tratamento Intensivo do DF Star, nos próximos dias, talvez amanhã ou nos próximos dias. Boas notícias, novidade então, viu gente? Aí em primeira mão, novidade, Bolsonaro pode deixar então o quarto de UTI nos próximos dias. Obrigada, Capelli. Eu que agradeço. Tchau, tchau.